Olha só essa situação. Moradores de um setor habitacional que fica em Ceilândia, a 40 quilômetros de Brasília, ainda lutam para conseguir receber correspondências em casa. Pois é, porque os Correios não fazem a entrega no local. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região estabeleceu até o meio do ano para que o serviço seja regularizado. Entre os moradores do Sol Nascente, o desejo há anos é um só: poder receber correspondências em casa. A comunidade do Sol Nascente, uma boa parte ainda não tem um acesso à internet, não tem um computador em casa, não tem um telefone com internet. Então, assim, não consegue, às vezes, comprar alguma coisa, não consegue que chegue até ela uma carta. Para tentar diminuir os prejuízos causados aos moradores, a Dilamar e alguns colegas se organizavam para separar as correspondências. Tinha o trabalho prestado, que era uma parceria que a Prefeitura Comunitária tinha feito na época com os Correios, e as correspondências vinham para lá, e aí toda semana chegava o malote e a comunidade, a vizinhança toda sabia, iam lá, pegavam suas correspondências que não conseguia entregar, voltava de novo para os Correios. Com a falta do serviço, a única alternativa para os moradores do Sol Nascente é vir até este prédio. Aqui funciona o Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios. Eles percorrem todos os meses cerca de 6 quilômetros para buscar cartas, contas, as correspondências em geral. Após pedido da Defensoria Pública da União, a Justiça estabeleceu que até o final de junho, o governo do Distrito Federal e os Correios montem um plano de entrega das correspondências. 20 dias após a decisão da Justiça, o serviço ainda não foi implementado. Em nota, os Correios afirmam que é impossível, mas que há interesse em expandir o serviço postal na região do Sol Nascente. A empresa alega falta de condições básicas para o atendimento da população, como a regularização fundiária. Sem indicação de quadras e numeração das casas, os Correios afirmam que é impossível a implementação dos serviços. E quem está hoje aqui no estúdio é o desembargador do TRF1, que determinou que os Correios devem prestar o serviço de entrega de cartas, que a gente viu agora na reportagem. O desembargador Giraí Aram Meguerian. Exato. Boa tarde, muito obrigada pela Boa presença do tarde senhor. para vocês, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui na TV Justiça, no jornal, e eu estou aqui à disposição para dar alguns esclarecimentos pela necessidade e a importância da entrega das cartas. Vamos lá, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente em que o senhor baseou na decisão para determinar que o Correio entregue. O processo iniciou na primeira instância a pedido da Defensoria Pública Federal. E como o juiz não tinha dado medida liminar, o pessoal da Defensoria, os defensores públicos, fizeram o agravo e que veio distribuído para mim. E eu, examinando as razões da Defensoria, verifiquei o seguinte: em primeiro lugar, a clientela da Defensoria Pública se localiza, na sua maioria, aqui pelo menos em Brasília, na região do Sol Nascente. E aí o que acontece? A pessoa vai na Defensoria, faz a sua reclamação, conta a sua história e a Defensoria vai entrar em juízo para pleitear os direitos dessa pessoa. Só que toda ligação posterior da Defensoria com o, vamos chamar assim, entre aspas, cliente, é feito por correspondência, porque sequer poderia se utilizar a internet ou coisa que o vale, nem todo mundo naquela região, que é considerada uma das mais pobres, não só de Brasília, como praticamente do mundo, não teriam condições ou não tem condições de ter internet ou alguma coisa similar. Então a correspondência é enviada pedindo mais algum documento, avisando da marcação de audiência, e a pessoa que não conseguir receber essa correspondência acaba perdendo a audiência, perdendo o prazo para juntar o documento e, com isso, prejudica o maior direito garantido pela Constituição, que é o acesso à justiça. E por que ele não recebe? Porque o Correio só entrega no seu horário de funcionamento da agência, que vai até às 17 horas. E a pessoa, às vezes, está trabalhando, não pode ir até às 17. Para mandar procurador é muito complicado. Os Correios alegam, para não entregar, para não prestar o serviço, a questão da segurança. Faz sentido essa alegação? Veja bem, isso é uma questão muito interessante. Em tese, poderia até justificar a proteção do carteiro ou servidor do Correio. Só que acontece um fato curioso. Primeiro,
naquela região, como em todas as outras regiões, que eu sei que tem outras regiões de Brasília, do Distrito Federal, aliás, que não se entrega a correspondência na residência, as contas de luz e água são entregues porque o funcionário da empresa vai, mede no relógio e, ao mesmo tempo, já emite a conta. Ora, se ele consegue ir lá, consegue medir, o carteiro também deverá ter suas condições de ir no local, endereço e entregar a carta imóvel por imóvel. Aliás, nós não podemos esquecer, por exemplo, que na Baixada Fluminense, Nilópolis, Caxias e tantas outras cidades super violentas que nós conhecemos, o pessoal recebe a carta em casa. Da mesma maneira que a maioria das comunidades situadas nos morros, que hoje nós sabemos que é um verdadeiro estado dentro do estado, cada comunidade daquelas, e assim mesmo o carteiro sobe e entrega as cartas. Então, esse argumento não tem valor. Além do que, tem outras cidades também tão ou mais violentas que Sol Nascente no Distrito Federal e o carteiro vai e entrega as cartas. Nós podemos olhar as estatísticas, por exemplo, tem cidades satélites muito mais violentas, no entanto, eles recebem as cartas. Desembargador, é um caso inusitado ou, infelizmente, é comum o órgão federal não prestar esse serviço essencial à população e nós estamos falando de um monopólio, porque só o Correios, somente a empresa faz esse tipo de trabalho. Exatamente. E aquela história que popularmente se diz, eles só querem comer a carne, não querem roer o osso. Porque lugares fáceis como o Plano Piloto é uma beleza entregar carta. Que é a região central de Brasília, né? Com tanta facilidade de acesso e tudo. Só que isso não impede e não pode permitir que quem detém um monopólio, que não deixa passar para mais ninguém esse serviço, não entregue em lugares menos favorecidos e de mais difícil acesso. Isso não existe. Até o oficial de justiça vai. Por que o carteiro não vai nesses lugares? Ok, desembargador Giraí Aram Meguerian, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado. E boa tarde a todos os telespectadores.